Então, a primeira resposta é: por que o ser humano está tão egoísta? Só pensa no outro no sentido de tirar algum proveito para si próprio. O ser humano, como você bem colocou aqui na pergunta, ele não é, a essência dele não é egoística, ele está egoísta, porque a gente aprende na Rap Science que o ser humano ele é filho de Deus. Nós fomos criados por Deus, o Criador, e nós não nascemos do pecado. Nós nascemos, na verdade, da misericórdia do Senhor Alcantar. É como se nós fôssemos diamantes brutos, precisando ser lapidados para brilhar ainda mais. E a gente vem aqui à Terra, esse plano físico, justamente para a lapidação da alma. É como se esse diamante bruto ele precisasse de lapidação para brilhar mais, e brilhar mais entenda como o aumento da sua iluminação, você elevar o calibre da sua alma, você ascender a dimensões mais elevadas. E a gente vem então aqui nessa escola para lapidar a nossa alma, lapidar esse diamante bruto, para que ele possa brilhar ainda mais. Nós não pertencemos a este mundo material. Nós pertencemos, na verdade, ao mundo espiritual. Esse mundo material ele é uma escola da alma. E apesar do ser humano ser espiritual, a nossa essência ser espiritual, a nossa essência não é o corpo físico. A nossa realidade não é esse corpo físico que a gente está usando agora. A nossa realidade é o que está invisível aqui, que é a nossa alma. O ser humano ele precisa do corpo físico para viver aqui no mundo material. Apesar de originalmente sermos espirituais, essa carcaça aqui que a gente usa, ela é necessária para treinar a nossa alma no plano físico. Sem a existência do corpo físico, a gente não consegue lapidar a nossa alma aqui nesse plano. Porém, esse corpo físico, a existência desse corpo físico, ela é acompanhada de alguns sintomas. Por exemplo, a vontade de se proteger, a autoproteção. A partir do momento que você tem um corpo físico, você se torna mais animalesco, você está mais perto dos animais e por isso tem instintos. Todos nós temos instintos animais. Uma delas é a vontade de proteger o seu corpo. Você não quer que o seu corpo sofra nenhum tipo de dor, que o seu corpo não sofra nenhum tipo de dano. O desejo por conforto, você deseja, o seu corpo deseja o máximo de conforto possível, o máximo de reprodução possível. Você tem medo de ser presa de um predador. Esse medo ele acompanha tanto, por exemplo, quando você está numa situação de medo, você libera a adrenalina, que é o hormônio da luta. Você está pronto quando você tem adrenalina no seu sangue, você está pronto para lutar. Isso porque nós somos mamíferos, a gente não deixa de ser animal. A gente é um animal mais evoluído, nós somos seres espirituais, porém, o fator corpo físico, o fator instinto, ele é bastante pesado ainda em nós. E esses instintos, eles fazem parte de nós, seres humanos. Se o ser humano ele for deixado aos próprios instintos animalescos, se o ser humano ele não entender a natureza espiritual dele, se o ser humano não entender que ele é uma alma, que ele está usando esse corpo aqui temporariamente para lapidar a alma, se ele não pensar em mais nada que não seja material, se ele não pensar em mais nada que não seja físico ou a própria sobrevivência, ele vai ficando então animalesco. E aí eu vou chegar na resposta. O ser humano ele está tão egoísta, ele está tentando tirar o proveito ou se beneficiar a todo custo, porque ele está focado demais na matéria. Ele só está pensando nele, na autoproteção. Tem pessoas que são ruins? Sim. Tem pessoa que tem maldade dentro dela e é necessário que a gente identifique quem são essas pessoas para poder se afastar desse tipo de pessoa. Mas, originalmente, o ser humano ele é
filho de Deus. Essa questão, então, de tirar proveito dos outros, ele faz parte do instinto animalesco do ser humano. É aquele famoso atalho. Para você se beneficiar, você pega um atalho. E esse atalho envolve prejudicar outras pessoas. Bom, então, já que eu sou só esse corpo físico mesmo, já que eu tenho que me proteger, eu vou prejudicar os outros mesmo, tô nem aí. E a pessoa vai, então, pega o atalho e prejudica as outras pessoas. Isso é uma coisa que acaba atropelando a moral, atropelando a ética, atropelando os princípios do ser humano como um ser que vive em sociedade. Mas é a realidade hoje. E o Brasil, eu sou brasileiro, mas eu tenho que admitir que o Brasil ele tem o tal do Gerson. Lembra do Gerson, da seleção brasileira de futebol? O Gerson ele sempre tirava vantagem. O Gerson ele sempre tinha que se beneficiar, ele sempre tinha que ganhar melhor. O brasileiro tem essa síndrome do Gerson, então a gente vai ver muito isso por um bom tempo. Essa forma animalesca de vida, então, ela é comum hoje. Porém, é por isso que a religião se faz ainda mais importante. Quando uma pessoa, ela de forma séria e dedicada, não por interesse, mas com seriedade, com comprometimento, ela se expõe à religião, ela se expõe aos ensinamentos. As pessoas então vão entendendo que elas não são só o corpo físico. Isso a religião proporciona para elas. Elas começam a entender que, na verdade, ela é um ser espiritual que vive nesse mundo para treinar a alma. Os problemas, as dificuldades que surgem são temas da nossa vida que a gente deve superar, que a gente deve responder. E o nosso verdadeiro crescimento não está só no benefício próprio. O verdadeiro crescimento ele está no benefício mútuo. Essa é a iluminação religiosa. Eu me desenvolvo quando eu beneficio as pessoas à minha volta. Quando a pessoa tem essa consciência, ela vai deixar de ser tão egoísta. Mesmo a pessoa que tem a consciência religiosa, ela é egoísta também, porque a gente não consegue eliminar por completo os nossos desejos do corpo físico, o instinto animalesco. Mas você consegue reduzir muito isso, a ponto de ser possível, então, você conviver com outras pessoas. Isso é chamado de simbiose ou mutualismo. Mutualismo é uma relação na qual ambas as pessoas se beneficiam daquele relacionamento. Eu assisto alguns documentários sobre a natureza, o fundo do mar, florestas, é um tema que eu tenho interesse porque a natureza é um grande professor. E eu estava assistindo esse um dia e passou um trecho de um tubarão, que é o tubarão martelo. O tubarão martelo, ele nada, para ele poder encontrar alimento e se reproduzir, ele nada em torno de 500 quilômetros, que é uma distância bastante considerável para um ser nadar. Quando ele chega no ponto que ele tem alimento e o ambiente adequado para se reproduzir, o corpo desse tubarão ele está cheio de feridas. Ele está todo machucado devido aos danos da viagem. Esse nado que ele fez vai danificando o corpo dele. É muito tempo exposto. Então, ele chega nesse lugar e ele procura o peixe palhaço. O peixinho palhaço vai lá e ele ele se alimenta dos vermes que estão na pele do tubarão-baleia e ele libera uma secreção que cicatriza a pele do tubarão. Você tem aí, então, o mutualismo. O tubarão-baleia é curado e o peixe-palhaço recebe alimento. O ser humano evoluído, ele consegue ter uma vida na qual ambos se beneficiam. E é assim que você vence o egoísmo. A religião, ela ajuda a gente a pensar dessa forma. É quando o ser humano, então, supera o instinto animalesco de só eu vou me beneficiar e consegue viver em sociedade com atitudes de benefício mútuo, de respeito à vida. E, mais importante, a fé em Deus. Aqui na Rap Science é a fé
em Alcantara. Por eu amar tanto Deus, o Senhor Alcantara, eu amo o Senhor Alcantara, eu acredito nele. Eu tenho tanta gratidão por isso que então eu vou refletir isso nas outras pessoas. Eu vou buscar criar relações de mutualismo, de benefício mútuo, por eu acreditar em Deus. Por isso que o apóstolo João dizia: o egoísta não tem fé. Os egoístas não têm fé. O que ele quis dizer com isso? Que quem não tem fé, quem não acredita em Deus, não pode amar as pessoas de verdade. Porque ela não tem o verdadeiro amor, que é o amor inicial, o amor a Deus. Para a gente, então, ser considerado um ser humano evoluído, a gente precisa, então, superar os nossos instintos. Isso é chamado de autossacrifício, que vai gerar o benefício mútuo. Para finalizar a resposta, eu gostaria de citar aqui esse livro Convite à Felicidade, no qual o mestre ele fala sobre essa questão do corpo físico. Ele nos concede uma analogia. A analogia é a seguinte: viver neste planeta é como mergulhar em um mar profundo, e seu corpo funciona como uma roupa de mergulho. A jornada é perigosa e difícil. A água é fria e o fundo do oceano escuro. Você corre risco de ser arrastado por uma correnteza e de encontrar criaturas marinhas. Precisa de uma roupa de mergulho para se proteger das frias temperaturas da água e também de pés de pato para nadar, de um tubo de borracha ligado a um tanque de oxigênio para respirar e de uma máscara de mergulho para poder enxergar. Mas, por causa de todo esse equipamento, você poderá se sentir aprisionado e perder a noção de liberdade. E essa é a sensação que nós temos hoje aqui no plano físico. Apesar de toda a liberdade que nós temos no mundo espiritual, hoje, para explorarmos o fundo do oceano, se fôssemos um mergulhador, ou para explorar a vida aqui nesse planeta, a gente precisa vestir o corpo físico. Mas a gente tem que estar atento aos perigos que o corpo físico nos concede, os perigos que existem pelo fato da gente ter o corpo físico. A gente precisa, então, da religião, da religiosidade, para entender a existência de Deus, conseguir amar Deus em primeiro lugar, e então criar relações de benefício mútuo com as outras pessoas. É assim que a gente vence o egoísmo. Então, por que o ser humano está egoísta? Porque o ser humano, cada vez mais, não tem fé. Resumindo direto ao ponto, é isso. Ele está cada vez mais materialista. Ele está pensando só no prazer momentâneo. Está valendo tudo. Porque ele não acredita no outro mundo mesmo, não acredita em Deus, então eu vou fazer o que eu quiser. Aí está a resposta. Isso tem que mudar com a religião.